Cumprimentamos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e vamos então dar início a mais esse culto de louvor e gratidão ao nosso Deus em adoração, porque Ele é digno de ser louvado e adorado. Eu convido aos irmãos para que abramos as nossas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pelas tuas maravilhas, pela tua grandeza, pelo teu conhecimento. Ó Deus, não conseguimos compreender tudo o que o Senhor fez e tudo o que o Senhor faz, mas nos rendemos submissos aos teus pés, descansando que o Senhor é um Deus, além de grandioso, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus que nos fez e determinou cada um dos nossos dias. Por isso, nos apresentamos nesse instante, ó Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, para te prestar esse culto. Recebe, portanto, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor que prestamos aqui. Embora imperfeitos, embora limitados por conta da situação também, mas te oferecemos do profundo e do sincero dos nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a esse Deus que tanto amamos e que tanto cremos, com o hino de número 67, Coração Quebrantado. Hino de número 67 do Inário Novo Cântico. Ao som do playback, os irmãos podem cantar também em suas casas. Vamos louvar a Deus. Hino 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço
bênçãos teu favor concede aos que são teus, ó Pai de Amém? Louvado seja Deus. Na verdade, esse hino é uma oração, não é? E é muito bom falar com Deus. Ainda nesse momento de adoração e preparação para a palavra de Deus, vamos abrir agora as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Oremos novamente, uma oração de contrição e ao mesmo tempo nos colocando aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Peço à irmã Adriana que nos dirija a Deus em oração. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar nessa noite, ó Deus. Queremos te prestar esse culto, porque o Senhor é merecedor de todo o nosso louvor, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia que é reservado para a tua adoração. Queremos te agradecer por esses momentos que louvamos ao teu nome, que lemos a tua palavra, ó Deus, porque a cada dia ela nos ensina a tua vontade. Nós queremos nessa noite também nos colocar nas tuas mãos, e colocar a nossa vida, ó Deus, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ó Deus, nós somos falhos, temos a cada dia desagradado ao Senhor, mas nós, ó Deus, queremos nesse momento colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, aquilo que fazemos que tem te desagradado, que o Senhor possa tirar de nós, ó Pai, para que possamos a cada dia te servir melhor, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, porque nós só conseguiremos, ó Deus, se o Senhor estiver conosco. Verdade. Que o Senhor nos dê arrependimento, ó Deus, mudança de vida, para que possamos, ó Deus, a cada dia te servir melhor. Esteja nos preparando nessa noite para ouvir a tua voz, a tua palavra, através do teu servo. Que a tua palavra, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações e que ela traga mudança, ó Deus, nas nossas vidas. Abençoe também todos os nossos irmãos que estão nesse momento com os seus corações também voltados à tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, dispense uma bênção especial na vida dos nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, eu os convido para agora abrir as Bíblias novamente, agora no livro de Jó, capítulo 2, onde nós paramos de expor. Jó, capítulo 2, nós leremos apenas 3 versículos, do 11 ao 13, mas nós vamos ler outros textos espalhados no livro de Jó. Então deixe aberta a sua Bíblia, aí no livro de Jó, que nós vamos consultá-la assim que necessário. Jó 2, do 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, pois,
3 amigos de Jó, todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos expondo apenas uma parte do livro de Jó e fazendo uma série de sermões a respeito desse livro da Palavra de Deus. Esse é o nosso 3º sermão do livro de Jó. Meus queridos, como faz parte do ministério pastoral visitar as pessoas, aconselhá-las e assisti-las em suas tribulações. Isso faz parte do nosso ministério, sabido de todos. Contudo, não é uma obrigação exclusiva de pastores e presbíteros, pois a palavra insta com todos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. Em outro lugar também diz: levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, verso 2. Portanto, para quem é obediente a este mandamento, sabe que o mais difícil em cumprir essa tarefa é saber o que falar à pessoa no momento de tribulação. Sobretudo, aqueles momentos que envolvem a morte de um ente querido. Não são raras as vezes em que vemos pessoas se precipitando em falar ou falando coisas que não deveriam ser faladas nesta hora. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? É exatamente isso que nós vamos observar hoje na palavra de Deus, não é? Os amigos de Jó, os aconselhamentos dos amigos de Jó e a própria fala de Jó, não é? Ambas de precipitação sobre o que acontecia ou o que aconteceu com Jó. Meus queridos, ao longo dos últimos sermões no livro de Jó, instamos, portanto, os irmãos a respeito do estilo que compreende o livro de Jó. O estilo literário, isto é, nós falamos aos irmãos que o livro de Jó ele se distingue de outros livros porque ele tem o seu estilo literário baseado na sabedoria do Antigo Testamento. No entanto, muitos que leem o livro de Jó ainda atentam somente ao fato do sofrimento de Jó ou de como Deus mudou a sorte de Jó, lhe dando o dobro de tudo quanto possuía e também outras 3 filhas e 7 filhos que ele havia perdido. Então, se você perguntar, geralmente a pessoa vai te responder isso. Jó é um livro que fala sobre sofrimento. O Jó é o livro em que Deus restitui a sorte de um homem, não é? E geralmente é isso que fica. Mas, se tratando de um livro de sabedoria, as pessoas que leem o livro de Jó, portanto, deveriam perguntar-se sobre quais as lições que o livro nos ensina. É um livro com o objetivo de dar entendimento. É um livro com o objetivo de transmitir sabedoria para quem lê. Pensando dessa forma, vejamos 2 lições que devemos evitar ao passarmos por uma condição semelhante à que Jó passou. Ou mesmo ao consolarmos alguém que está passando por uma condição semelhante à que Jó passou. O livro de Jó é um livro de sabedoria, traz lições para as nossas vidas, e hoje nós vamos destacar, então, essas 2 lições do livro de Jó, não é? Para evitarmos o que Jó fez e o que os seus amigos também fizeram. São lições assim que se destacam no livro de Jó.
Em palavras mais simples e contextualizadas, seria os cuidados que devemos ter ao passar por situações difíceis e ao consolar pessoas em situações difíceis. Como eu disse, esse é um mandamento para todos nós e não se aplica somente a pastores e presbíteros. Antes, porém, nós vamos aqui ver no livro o texto principal que nós lemos, de Jó 2, 11 a 13. Veja a condição de Jó. Era uma condição realmente lastimável, a ponto dos seus amigos combinarem de visitá-lo, de chorarem, de não o reconhecerem, tamanha era o desfiguramento que Jó passou por conta da sua enfermidade. E esses amigos, então, vendo de longe, não o reconhecendo, choram e rasgam os seus mantos, lançam pó ao ar sobre a cabeça, que era uma prática comum, não é, de arrependimento, não é? Era uma prática comum do judeu, quando passava por uma grande tribulação, ele rasgar as suas vestes e lançar pó sobre a sua cabeça. O verso 13 ainda diz que sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então essa é a situação de Jó, né? É uma situação assim que falta até palavras para dizer àquela pessoa, uma pessoa que era considerada a mais bem-sucedida de todo o Oriente, uma família próspera, com muitos bens, e agora está naquela situação, um homem totalmente doente, um homem totalmente desprezado pela sua família e também pelos seus, aquelas pessoas conheciam a Jó, até as crianças zombavam dele agora, e essa era a situação, uma situação de calamidade, de lástima realmente, infelizmente. Mas Deus também permite que essa história seja escrita para que nós aprendamos a lidar com situações como essa, quer seja conosco, quer seja com o próximo. Não é? Eu acho que essas são lições principais do livro de Jó. Não somente que ele foi um sofredor, ou não somente que Deus mudou a sua situação, tudo isso é verdade, mas o que mais nós aprendemos ao ler o livro de Jó? Nós aprendemos a lidar com situações difíceis, quer na nossa vida, quer na vida do próximo. E essas duas lições que eu gostaria de destacar para nós nessa noite, aqui no sermão dessa noite. Que lições são essas? Primeira, Jó ele passa a atribuir a Deus a causa direta de sua situação. Eu convido vocês a lerem novamente no capítulo 1, verso 22. Veja lá. Na primeira tribulação que Jó passou, acaba o capítulo no verso 22, Jó 1, 22, dizendo assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então perceba aí que Jó estava incólume, estava puro e reto diante de Deus ainda na primeira tribulação. No verso 2 do capítulo, no verso 10, melhor dizendo, do capítulo 2, Jó continua nessa situação, veja lá. Mas ele lhes respondeu, a mulher tinha dito para ele amaldiçoar, né? Amaldiçoa a Deus e morra, não é? A mulher de Jó, e ele ouvindo isso lá, ele responde a essa mulher no verso 10 do capítulo 2. Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios, ok? Então Jó não pecou, até aí ele não tinha pecado em coisa alguma. Mas a partir daqui, ou a partir do verso 13, Jó começa então a amaldiçoar o dia do seu nascimento. O capítulo 3 inteiro é Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento, portanto murmurando, porque ele nasceu, porque ele não foi um aborto, porque ele não morreu, né?
porque ele estava sofrendo muito. Então nós vemos que Jó passa a atribuir a Deus a causa direta da sua situação. Muda, é como, né? Poucas pessoas percebem isso no livro de Jó. Mas ele muda então o seu comportamento. Ele muda o seu comportamento a partir do capítulo 3. Ele começa a atribuir. E esse é um perigo de todos nós, irmãos. Todos nós. Ao passarmos por tribulações, situações difíceis da nossa vida, se nós não estivermos preparados, embasados, não é? Em comunhão com Deus, com a sua igreja, nós corremos esse risco também de começar a reclamar, né? A amaldiçoar as coisas que nós fazemos. Amaldiçoa a família, amaldiçoa as pessoas, amaldiçoa a vida, amaldiçoa tudo, não é? E Jó começa a amaldiçoar, então isso deve ser evitado, porque todos nós estamos sujeitos. Foi para isso que foi escrito o livro de Jó, para que possamos tirar daqui lições e ao passarmos pelas tribulações, pelos momentos difíceis da vida, para que não façamos o que Jó fez aqui a partir do capítulo 3, tá certo? Então eu vou ler um pedacinho do capítulo 3 de Jó, que diz assim: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Ele começa a envolver Deus na história. Nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Então Jó, nós vamos vendo claramente que ele está entrando num estado depressivo. Depressivo. Ele pede para si a própria morte, não é? É óbvio que a situação de Jó é uma situação calamitosa. Um homem que não é reconhecido pelos seus próprios amigos, um homem que está sentado no monturo, um homem que é ridicularizado na praça pelas crianças, um homem em que a mulher diz assim, ó, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Então, tudo isso está acontecendo com Jó. Mas a questão que o livro de Jó nos traz, irmãos, é se justifica ele amaldiçoar o dia do seu nascimento. Se justifica um homem responsabilizar a Deus as amarguras da sua vida, as tristezas da sua vida. Porque não é raro nós encontrarmos pessoas em momento de tribulação amaldiçoar a Deus. Muitas vezes pessoas crentes que se diziam assim, quando tudo vai bem, bendiz e é alegre, não é? E é assim realizado e louva a Deus, mas ao passar pela tribulação, ele não se mantém firme. E aí, por causa da pressão, ele começa então a maldizer a vida, maldizer as pessoas, maldizer o momento e até maldizer a Deus. Tomemos o cuidado de não atribuir a Deus a causa das nossas amarguras, das nossas tristezas, das nossas decepções. Veja você aí que Jó ele está atribuindo a Deus. Ele vai passar a atribuir a Deus. Veja agora o capítulo 6 de Jó, versos de 1 a 4. Capítulo 6, versos de 1 a 4. Então Jó respondeu, porque Elifaz havia exortado ele, um dos seus amigos havia exortado, dizendo que ele estava pecando, não é? E que depois nós vamos ver também que os amigos não foram bons conselheiros, mas por enquanto vejamos o que Jó fez. Então Jó, diante da crítica ali dos amigos, e principalmente do amigo chamado Elifaz, no capítulo 5, ele vai dizer assim, então Jó respondeu, 6:1, ó, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Então Jó está justificando a sua amargura, justificando a sua angústia.
E mais, se colocando no lugar da pior pessoa, da pessoa que mais sofre no mundo. Nós não temos certeza se Jó já foi a pessoa que mais sofreu no mundo. Não sabemos, irmãos. Tantas pessoas já sofreram nesse mundo, não é? Tiveram a sua família assassinada, ceifada, foram levados para o cárcere, jogados, perderam tudo o que tinham. Há muitas histórias assim, principalmente em relação aos cristãos. Mas Jó, naquele momento, ele se sentia a pessoa mais vítima, né, do mundo. Então nós temos também que tomar esse cuidado de não achar que Deus está descarregando toda a sua ira contra nós. Continuando, ele diz aqui, ó, veja lá o verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. E ele começa então a enxergar em Deus a causa da sua angústia. E aqui alguém pode dizer assim, não, mas Deus é soberano, e de fato foi Deus que permitiu que Satanás fizesse tudo isso com Jó. É verdade. Mas tem um porém, não é Deus. Deus, ele não é o autor do mal. Não é ele que faz o mal. Ele permite que Satanás faça aquilo, nós vimos no sermão passado, para engrandecer a Jó, para fortalecer a fé de Jó. Mas Jó não entende dessa maneira. Jó atribui a Deus. O causador de todas as angústias é Satanás. Ele quer acabar com Jó, ele quer ver Jó blasfemar o nome do Senhor. Mas Jó, então, na sua limitação, com os seus pecados humanos, certamente ele tinha, ele vai atribuir a Deus. Ele vai dizer, então, que a causa dos seus terrores são as flechas do Todo-Poderoso que estão cravadas nele. São os terrores de Deus que Deus arregimentou contra ele. Versos 4, portanto. Ainda nós vemos Jó falar contra Deus no capítulo 10. Vamos lá, capítulo 10. Em toda a Bíblia Jó reclamando com Deus, né? Ele só vai deixar de reclamar depois que um amigo que aparece então, né? Eliú vai aparecer, é um amigo assim misterioso no livro, porque não está junto com Elifaz, Bildade e Zofar, mas ele vai exortar a Jó, e o próprio Deus vai falar ao coração de Jó, e Jó então vai se arrepender. Mas enquanto isso, Jó vai falar assim, atribuir a Deus a causa da sua situação. E isso nos chama atenção, irmãos, porque nós também estamos sujeitos a passar por problemas como Jó. Nós estamos sujeitos a perder tudo o que temos. Mas estaremos firmes, ficaremos firmes na presença do Senhor? Como Paulo e Silas, que cantavam à meia-noite com os seus pés amarrados no cárcere? Será que nós teremos essa condição de louvar a Deus na tribulação? De falar como o profeta Abacuque, ainda que a videira não floresça, que o gado seja arrebatado do aprisco, eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. Será que nós temos essa fé? É isso que o livro de Jó nos indaga, nos leva a pensar, nos prepara a passar por uma situação. Deus nos livre de passar por uma situação dessa. Mas será que nós conseguiremos passar louvando a Deus, bendizendo ao Senhor? Então veja aí, em Jó capítulo 10, verso 3 primeiro. Diz assim: parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? A obra das tuas mãos era o próprio Jó. Jó reconhecia que ele era um filho de Deus. E ele estava dizendo que Deus estava exaltando o perverso em lugar dele. Favoreças o conselho dos perversos. Né? Ele está atribuindo a Deus, ele está começando a pecar agora, dizendo que parece que Deus está gostando disso. Porque ele clama e Deus não o atende. Ele vai
vai nessa retórica aí por boa parte do livro. Ainda no verso 12 a 18, veja aí, do capítulo 10, 12 a 18. Essas coisas, vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Ele reconhece que Deus, durante um tempo, cuida dele. Em verso 13, essas coisas as ocultasse no teu coração, mas bem sei o que resolvesse contigo mesmo. Olha a ironia de Jó agora com Deus. Essas coisas ocultasse no teu coração, mas bem sei o que resolvesse contigo mesmo. Como se a ideia tivesse sido do próprio Deus. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tirasse da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhum me vissem. Mais uma vez, Jó pede a morte. Mais uma vez, Jó atribui a Deus a causa da sua morte. Meus irmãos, apesar de Jó ser um tipo de Cristo do Antigo Testamento, a tipologia, né? Quando nós estudamos a tipologia, nós vemos tipos de Cristo. Sansão era um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo. Não é? Todos eles apontam para o Messias. Jó, no seu sofrimento, é um tipo de Cristo, mas não naquilo que ele faz, nos seus pecados, porque Cristo não pecou. Cristo não reclamou com Deus, não reclamou com as pessoas por ter sido levado à morte na cruz do Calvário. Veja lá Isaías, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, verso 7, que o profeta Isaías, ele traz sobre o servo sofredor, né, que é Jesus Cristo, o Messias. Isaías 53, verso de número 7, portanto, irmãos. Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então nós vemos que as diferenças da tipologia de Jó com Cristo acabam aí. No sofrimento é um tipo de Cristo, mas não na reação a esse sofrimento. Porque Jesus não atribui a Deus. Jesus não se revolta contra Deus. Ele cala a sua boca. Quer ver só? Vejamos no Novo Testamento, Mateus 27, do 12 ao 14. Mateus 27, do 12 ao 14. Quando Jesus é levado no tribunal, não é? Mateus 27, do 12 ao 14. Diz assim, vamos ver o 11 também. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, o que é que diz? Nada respondeu. Nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Então Jesus cumpre a profecia de Isaías 53, 7. Jesus, ele é acusado, ele é levado, ele é açoitado, e nós não vemos nenhuma reação de Jesus nem com as pessoas e muito menos com Deus Pai. Muito menos com Deus Pai. Então perceba que aquilo que Jó pecou, Jesus não pecou. Jesus não pecou. Ok, irmãos? Então, por que isso foi escrito na palavra de Deus? Porque nós precisamos estudar o livro de Jó, precisamos ler o livro de Jó, precisamos ouvir pregações acerca do livro de Jó. Sim, é porque Jó é um sofredor, mas é também para nós não praticarmos aquilo que ele errou, naquilo que ele fez de errado, naquilo que ele atribuiu, a culpa que ele atribuiu a Deus.
Porque nós também estamos sujeitos a passar por tribulações tremendas. Tremendas. Quantas famílias aí estão, não é, perdendo seus entes queridos nessa tribulação, dessa pandemia? Quantos estão aí perdendo seus filhos para o mundo? Não é? Então tudo isso nos traz angústia, nos traz tristeza, nos traz questionamentos. Mas nós temos que observar que Deus não é o culpado das nossas mazelas, dos nossos problemas. Mas antes o culpado somos nós próprios com o nosso pecado muitas vezes, mas principalmente Satanás, que é o acusador. O propósito de Deus é outro, ainda que ele use as tribulações, ainda que ele use os momentos difíceis, e vai falar isso no livro de Jó também. Vai ser reconhecido isso, que através das tribulações Deus fortalece a nossa alma e vai fortalecer a vida de Jó. Esse vai ser o ápice do livro, né? Jó vai entender isso. Quando o último amigo fala, o amigo misterioso. Então, só assim ele vai cair em si. E ele vai dizer, eu falei de coisas que eu não sabia. Veja lá, abra lá Jó 42, finalzinho do livro, não é? Há em outras partes do livro também esse reconhecimento, já próximo ao final do livro. Mas, principalmente a parte B do versículo 3 do 42. Jó vai dizer assim, na verdade eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então, irmãos, pode estar acontecendo alguma coisa conosco, nós não sabemos o propósito daquilo. Então é melhor calar. Há um versículo agora que me ocorreu agora, e por isso eu não sei direito a referência, mas diz assim que é bom que soframos em silêncio. É bom que soframos em silêncio. Então veja você, por quê? Porque o sofrimento muitas vezes traz a desandar a falarmos, e nas muitas palavras diz Provérbios lá que está o mal. Está o mal. Então, esse é um ensinamento, irmãos. Guardemos no coração isso, para não pecar contra Deus. Nos momentos de angústia, tribulação, oremos, entreguemos ao Senhor, mas jamais atribuamos a Deus a causa do nosso sofrimento. A causa do nosso sofrimento, como se Deus fosse culpado pelas angústias que nos acontecem, ainda que Ele permita. Se Ele permite, Ele tem um propósito bom. Mas não necessariamente não é ele o agente principal. O agente principal das nossas angústias, quando não é o nosso próprio pecado, é o próprio Satanás, porque ele é o acusador. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos faça realmente crentes firmes no momento da tribulação, irmãos. No momento da tribulação. Firmes em Deus, para não atribuir coisa alguma errada a Deus. A segunda lição dessa noite que eu quero trazer aos irmãos é também agora não é mais com Jó, é com os amigos de Jó, não é? Os 3 amigos lá que nós vimos no texto que sentaram com Jó. Vamos lembrar novamente o nome deles? Verso 11, capítulo 2, verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e combinaram e juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Olha que propósito legal, né? Um amigo ir visitar outro para consolar, para condoer-se, para estar junto. Esse era o propósito principal. E até aí eles também não tinham pecado. Mas o que ocorre, irmãos? No muito falar, a iniquidade, né? E esses rapazes bons aí que tinham o objetivo principal deles era consolar o colega, eles desandam a falar. E há um enorme perigo em querer achar uma explicação racional para tudo o que acontece com as pessoas, né? Já viu aquela pessoa que tudo ela sabe? É um perigo essas pessoas. Que sabe por que aconteceu aquilo
né? Sempre ela vai achar um motivo, uma razão para justificar o que aconteceu. Nem sempre há motivo para as coisas que acontecem. Nem sempre é por culpa da pessoa. Nem sempre é por culpa de alguém. Mas muitas pessoas sempre querem achar um culpado. Esse é o problema dos amigos de Jó. Os amigos de Jó é aquele tipo de amigo que sempre quer achar uma causa. Um culpado. Jó já tinha achado seu culpado. O culpado de Jó quem era? Deus. E quem é o culpado dos amigos de Jó? É o próprio Jó. E não era nenhum nem outro a princípio. Certo? Mas os amigos de Jó atribuíram a Jó a culpa da sua tribulação. E isso também foi considerado pecado por Deus. No final, esses amigos vão ter que pedir para Jó orar pelas suas vidas. Na verdade, é Deus que vai orientar que esses amigos procurem Jó e que Jó ore por eles para que Deus perdoe o pecado deles. Mas vejam vocês, irmãos, esse é outro... eu falei no princípio, né, que nós somos conselheiros, muitas vezes visitamos os irmãos, passamos na casa dos irmãos, né? Nesse tempo de pandemia aí, alguns não foram, né, em velórios, visitar pessoas, mas isso não cabe ao pastor. O pastor está visitando, o pastor está indo em velório, ainda com os cuidados, mas tem que fazer muitas vezes. E o que falar nessas horas? O que falar? Qualquer coisa que você possa falar, você pode, né, ofender o outro e assim por diante. Então é muito difícil esse ministério de aconselhamento, porque tem que ter muita sabedoria de Deus para o que nós vamos falar. Muita sabedoria, senão a gente fala bobagem. E quantas bobagens têm sido falado na hora de aconselhamento. Que pena, que pena. Irmãos, os amigos de Jó pecaram, atribuíram a Jó a culpa da tribulação. Como eu disse, há um enorme perigo em querer achar uma explicação racional para tudo o que acontece com as pessoas, tudo de ruim. Por isso é recomendável que conselheiros sejam melhores ouvintes do que propriamente conselheiros. Escute mais, fale menos. Os amigos de Jó se apressaram em julgá-lo. Lembram-se que nós lemos o texto na liturgia de Mateus, não é? O juízo temerário. Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5. A Bíblia nos exorta a tomarmos o cuidado de julgar o próximo, não é? E muitas vezes as pessoas não têm a coragem de falar na cara, mas depois falam, olha, sabe por que aconteceu isso? Estava em pecado. Estava em pecado. Irmãos, cuidado. Cuidado com o julgamento temerário. Olha, sabe por que é assim? Porque o pai não cuidou, porque a mãe não cuidou. Olha, é assim porque não faz isso, não faz aquilo, outro. Nós temos que tomar o cuidado, põe selo na boca, pede para Deus pôr um guarda na sua boca, para não falar o que deve, o que não deve, melhor dizendo, para não falar o que não deve. Porque tem gente que se desata a falar, a querer achar um motivo para todas as coisas. Muitas vezes não tem um motivo fácil de achar assim. E é nessas horas que eles se perdem e acabam ofendendo o irmão, ofendendo a irmã, ofendendo a família, ofendendo a pessoa, ofendendo a Deus. Ofendendo a Deus, atribuindo pecados. Temos que tomar o cuidado. Somos conselheiros, somos chamados para chorar com os que choram, consolar as pessoas, suportar a carga uns dos outros. Então façamos isso sem ter que emitir juízo de valor sobre a vida da pessoa, sobre criticar as pessoas. Não precisa falar nada, só você orar pela pessoa, você dar o seu ombro para que as pessoas possam chorar, isso já é uma grande ajuda. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, não critique. Pelo menos faça isso, você vai estar dando uma grande ajuda. Porque aquela pessoa ela já está sofrendo a dor da perda, está sofrendo a dor da separação.
E muitas vezes tem que ouvir, olha, aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Eu conheço uma pessoa, e por questão de ética eu não vou dizer o nome, que tudo atribui ao pecado das pessoas. E diz, olha, e julga as pessoas, ó, essa não foi para o céu, essa também não foi. Tomemos o cuidado, quem sabe quem vai para o céu e quem vai para o céu é Deus. É somente Deus. Nós sabemos que só vai para o céu através da fé em Jesus Cristo. Através da fé em Jesus Cristo. Mas não nos cabe dizer quem tem fé e quem não tem fé. Nós temos que semear a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Não julgueis para que não sejais julgados. Não é isso? Romanos também vai tratar, se eu não me engano, Romanos 14 vai tratar sobre esse assunto de não julgar. Né? Você que está em pé, olha, cuidado para que não caia também. Então, irmãos, vamos aqui. Eu estou me empolgando nessa parte porque realmente nós vemos muito isso, julgamento, né, temerário aí do próximo. Isso não pode acontecer. Os amigos de Jó cometeram esse pecado e foram por isso advertidos por Deus no final do livro. Então você tome o máximo de cuidado. Você que é conselheiro, você que foi chamado para consolar as pessoas, tome o cuidado para não adentrar a um local que não pertence a você, pertence a Deus. Deus é o juiz. Vamos lá. Eu convido vocês para abrirem em Jó, capítulo 4, versos 7 a 8. Eu não vou ler o juízo de valor de todos os amigos de Jó, mas apenas alguns, embora os três tenham sido advertidos por Deus. Primeiro ele faz, Jó 4, de 7 a 8, diz assim: Lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Ou seja, esse amigo, ele estava acusando Jó de ser pecador, dele tá sofrendo tudo aquilo lá, porque a culpa era dele. A culpa era dele. Então, tomemos o cuidado com isso. Tomemos o cuidado com isso. Não sejamos um Elifaz da vida, que fica apontando o dedo para o pecado das pessoas. Né? Vejamos outro texto também, ainda 5,17, ainda é o mesmo amigo, ele faz, 5,17, Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então ele enxergava Jó como se estivesse sendo disciplinado por Deus. Jó não estava sendo ainda disciplinado por Deus. Jó estava sendo tentado por Satanás. E ele caiu, de certa maneira, nessa tentação. Mas não se tratava de uma disciplina. Mas ele foi prontinho, rapidinho, em achar a causa da tristeza de Jó, de toda a desventura da sua vida. Você está sendo disciplinado. É aquela pessoa que acha logo, fala assim, tá vendo? Está em pecado. Olha, não foi na ceia, não foi isso, não foi aquilo. Irmãos, tomemos o cuidado. Tomemos o cuidado em ser prontos em julgar as pessoas. Em ser prontos em julgar. É recomendável que ao visitar uma pessoa em problema, não emitamos ou não se emita juízo de valor ou críticas a quem quer que seja, pelo fato delas passarem por momentos difíceis. Todos passam por momentos difíceis. Alguns são porque nós cavamos, mas deixa isso com Deus. Se você puder ir lá consolar, ajudar, faça isso. Não precisa ninguém para acusar, para criticar. Antes devemos ser conselheiros ouvintes, e orar e consolar. É isso que a Escritura nos manda. É isso que a Escritura nos manda.
Vejamos aqui um último texto. Jó 8, 2 a 4. Agora é o Bildade, é outro amigo de Jó. 2 a 4. Jó colocava as suas, né, a forma que ele enxergava tudo, e era errado porque ele via Deus como culpado, e os amigos já diziam assim, Deus está fazendo isso porque você é culpado. Então perceba, os dois estavam errados. E veja o que esse amigo vai dizer então. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas, e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ele atribuiu aqui que Jó estava passando isso agora pelo pecado dos filhos de Jó. Olha só. E não tem coisa pior, né, irmãos, do que ofenderem os nossos filhos. Mas as pessoas ofendem. Ofendem. Muitas vezes as pessoas ofendem os nossos filhos. E muitas vezes é pior ofender um filho do que ofender ao pai ou à mãe, não é verdade? É mais preferível que você ofenda a pessoa, o pai e a mãe. Mas tocou nos filhos, aí tocou num lugar difícil da vida das pessoas se conter. E isso gera o quê? Gera briga, gera confusão. Então veja ele aí, dizendo o Bildade, né? No verso 4, vou ler novamente. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá muito. E aqui ele vai falando, né? Vai dando conselhos até bons, mas a premissa dele está errada. A premissa dele está em que Jó está sendo julgado por conta, talvez, de ter sacrificado pelos filhos, feito alguma coisa pelos filhos. Então, meus irmãos, isso é um ensino valioso para as nossas vidas. Nós que somos conselheiros e conselheiras da casa de Deus, somos chamados a orar, somos chamados a visitar, somos chamados a aconselhar, né? Guardemos essas lições, quer seja conosco um momento difícil, de não atribuir a Deus a causa da nossa desgraça. Seja com outro, não atribuir ao outro a causa da sua desgraça, porque Deus está fazendo isso porque é culpa dele, ou do filho dele, ou da família dele, quem quer que seja. Palavras duras, mas importantes, essenciais, na verdade, para a vida de um cristão. Não atribuir a Deus ou a ninguém a causa das suas amarguras ou da amargura do próximo. Amém? Louvado seja Deus. Deus nos manda consolar e orar. Todos nós estamos sujeitos às infelicidades da vida. Deus é soberano, porém não devemos atribuir diretamente a Ele a causa das nossas infelicidades. Porventura, se isso nos acontecer, melhor nos é sofrer calado do que atribuir a Deus a culpa do nosso sofrimento. Quando somos chamados a operar como conselheiros, lembremos de que nem sempre há uma justificativa plausível para tudo o que acontece e que essa causa necessariamente deva ser atribuído a quem quer que seja por causa da sua falha, do seu pecado. Não faça isso. Por isso, tente ser amoroso, tolerante, ore pelo ferido. Deus nos chama para abençoar, para sermos bênção. E que Deus assim nos faça bênção na vida das pessoas, bênção na nossa igreja, bênção na nossa família, bênção para os nossos vizinhos. Deixemos que Deus julgue as pessoas. Ele é o reto juiz. Amém.
Vamos cantar o hino nos preparando já para o final do culto, o hino de número 260, Amor que Vence. Convido aos irmãos para que abram os seus hinários no hino de número 260, Amor que Vence. Ao som do playback, eu peço aos irmãos que cantem também em suas casas e louve a Deus juntamente conosco. Amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, vencido a Salvador por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, quem tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas, aceito agora o Salvador, o meu humilde amor. Amém. Louvado seja o nosso Deus tão amoroso, que desceu até a cruz para perdoar os nossos pecados, para salvar as nossas vidas. Louvado seja Ele. Vamos orar mais uma vez e após a oração impetraremos a bênção do Senhor. Desejamos uma semana na presença de Deus a todos os irmãos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, ó Deus, agradecidos por esse momento que passamos como igreja na Tua presença. Ainda que, ó Deus, separados nos lares, mas unidos através dessa tecnologia que o Senhor permite que a Tua igreja se encontre. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender que a causa do mal nunca reside na pessoa de Deus. Que ainda que Deus, como soberano, permita que as coisas aconteçam, ainda assim o Senhor não é o culpado das nossas tristezas e das nossas amarguras. Portanto, ó Deus, que possamos te louvar na prova, que possamos te louvar, ó Deus, e jamais abandonar a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que provou o seu grande amor, dando a sua vida na cruz do Calvário. Ó Deus, ajuda-nos também a, como conselheiros, sermos mais tolerantes com o próximo, mais amáveis, nos colocar no lugar dele, ó Deus, e termos empatia pelo próximo. Ajuda-nos, portanto, a orar, a consolar e jamais, ó Deus, emitir juízo de valor, de criticar, de falar palavras duras e pesadas que possam ainda piorar a situação dos nossos irmãos. Ó Deus, ajuda-nos, portanto, a sermos assim conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, e sermos bênção, sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma semana vitoriosa na Tua presença. Abençoa todos os irmãos e irmãs, todos aqueles que estão conosco participando e aqueles que não estiverem, que o Senhor fale aos seus corações durante essa semana, através das devocionais, através dos estudos bíblicos, da mensagem que o pastor coloca, reverendo Francisco. Ó Deus, que sejamos assim alcançados pela Tua palavra e sejamos todos irmanados, sabendo que muito em breve, ó Deus, o Senhor prepara algo melhor para as nossas vidas. E assim como aconteceu com a vida de Jó, ó Deus, cremos que o Senhor nos restituirá tudo aquilo que perdemos durante essa pandemia, de uma forma milagrosa, ó Deus, de uma forma que console os nossos corações e as nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, repouse sobre nós, povo de Deus que estamos aqui, e sobre todos os nossos irmãos, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Que Deus vos abençoe. Salvador, na cruz prestou